Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, de todos os cantos desse planeta, né? Abençoe esse trabalho, nos conecte com a luz maior, com a fonte maior de inspiração, de conhecimento, de sabedoria. Nos traga sempre os insights da verdadeira sabedoria para todos aqui presentes. Arro, Axé, Shanti Namastê. E vamos seguir viagem. Só para deixar documentado, né? A cura e o desapego. Hoje nós vamos iniciar na segunda parte desse livro, né? Que é um livrinho, a gente chama de livrinho porque é pequeno, mas conteúdo gigante, né? O desapego, na página 107. Mas antes vamos responder perguntas, né? Perguntas que foram enviadas para cá, enviado para mim. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí a pessoa fala, né, no último bloco da página 94 e 95, parágrafo, ela coloca o texto: dor e sofrimento, pecado e maldade, doença e morte existe apenas no mundo dos pensamentos, não no mundo do puro pensamento em si. Entretanto, eles não são ilusões, mas são transitórios. Quem quer que atinja o pensamento também atingirá uma consciência, uma vida sem dor, livre de sofrimento, sem pecado, incorruptível e imortal, estando acima dos desejos e medos. Aí vem as perguntas em cima disso, né? Puro pensamento é o mesmo que consciência absoluta? Então a gente tem que entender aqui esse pensamento, esse ensinamento que o Pibi está passando, né? Então, o que é a consciência? A consciência absoluta é a própria consciência da fonte criadora, do grande espírito, de Brahman, de Deus, né? Como queira chamar, né? E o puro Pai, pensamento, o áudio do som acho que tá ligado. tá, é verdade. Pronto, já desliguei. Então vamos lá, vamos mudar aqui. Puro pensamento é mesmo que consciência absoluta? Então, consciência absoluta é a consciência da fonte criadora, de Deus, de Brahman, né? Seja lá o nome que queira dar para essa fonte, né? Eu chamo de grande espírito. É, o puro pensamento aqui, quando ele se refere, é quando você, como consciência, atinge esse nível, né? Você não se torna a consciência absoluta, mas você atinge aquele patamar de puro pensamento, sem mais nada. É onde está o silêncio, a consciência pura. É assim que eu entendo. Então, assim, para tentar responder a pergunta de uma forma didática e prática, né? Então, puro pensamento é o mesmo que consciência absoluta. Então, puro pensamento é quando você está na consciência absoluta. Não é a consciência absoluta em si mesma, né? Que a consciência absoluta é o próprio todo, né? É assim que eu entendo, bem importante, né? Bem importante frisar isso também, né? No trecho, entretanto, eles não são ilusões, mas são transitórios. Qual a diferença entre ilusão e transitório? Então vamos lá. É que, assim, às vezes os termos são usados, né? E o Pibi está explicando, né? E tem que ver quando ele está explicando, é, às vezes ele está explicando para um nível mais, como é que fala? Tem estudantes mais basicão, tem estudantes intermediários e tem estudantes avançados. Então, quando você fala para estudantes básicos, você fala de um jeito. Quando você fala para estudantes intermediários, você tem já um outro linguajar. Quando você fala para estudantes avançados, é um outro já bem mais diferente, né? E isso todos os instrutores fazem isso. Eles não falam a mesma coisa para cada estudante, cada um está no nível, né?
Óbvio que quando chegou no avançado, aí já a linguajar é outro, né? Então, qual a diferença entre ilusão e transitório? Do nível absoluto, tudo é transitório. Tudo é transitório. Tudo que não é o absoluto é relativo, e tudo que é relativo é transitório. E aí o pessoal chama de ilusão, né? Então, é, aí começa a criar umas complicações. Então, é importante ter isso claro quando você está estudando Vedanta, está estudando PBI, ou outros maestros que são transcendentais profundos, né? Tem que lembrar disso, sempre do absoluto e do relativo, né? Então, perante o relativo, tudo é transitório. Tudo que é transitório para alguns, né, tudo que é relativo e transitório para alguns é ilusão, tá? Mas aqui ele fala que é ilusão, então vamos aqui. Então vamos seguir, né? A própria pergunta. Poderia explicar por que não são ilusões e sim transitórias se as ações ocorrem no pensamento e mente? Então, aqui eu já acabei respondendo isso também, né? No absoluto, tudo é transitório. Mas aqui o que ele está querendo ensinar aqui, né? Que aqui ele está ensinando para estudantes medianos, né? Então, o que ele está explicando? Sim, isso acontece no relativo. O relativo, em relação ao absoluto, é transitório. Mas aquilo que você sente estando no relativo, né, existe, né? Tem existência, você está sentindo a dor, né? Por quê? Porque você também está existindo no mesmo nível de pensamento que está a dor. Mas se você transcender tudo isso, você está no absoluto, né? Você atingiu outro patamar, tudo isso é transitório. Ou seja, tudo isso também, de certo modo, é, entre aspas, ilusão, né? Porque o mundo é assim que os gurus e maestros da verdade ensinam os discípulos, né? Principalmente quando o discípulo é novo e o nível do discípulo, então começa explicando que inicia-se dizendo que tudo é ilusão. Para quê? Para que ele desapegue e entre, né? E entre verdadeiramente e se entregue, né? Entregue dentro daquela busca, dentro daquele conhecimento, junto com aquele maestro ou maestra ou guru, sei lá o quê, né? Tranquilo, isso não tem nada de errado, isso é normal. Então, por isso que o ensinamento vem como tudo é ilusão, para você se desapegar. No nível avançado, esse conhecimento já é transmitido, é o mesmo conhecimento, só que de uma outra forma, né? Sim, é ilusão porque é transitório em relação ao absoluto, mas ele existe dentro do absoluto, né? Ele existe da própria manifestação de Deus, ou do Criador primordial. Todo esse mundo é um desdobramento dele mesmo. Então, por isso também ele é real. Ele só não é eterno. Por quê? Porque ele tem começo e vai ter fim, né? E tudo que acontece dentro desse, desse mundo tem começo, meio e fim. Então, tudo que tem começo, meio e fim é transitório. Tudo que é transitório não é o absoluto. Tudo que não é o absoluto, entre aspas, você pode chamar de ilusão. Espero ter respondido. Então, vamos seguir aqui o nosso. Boa noite, Né? Boa noite, Sabrina. Alegria, bem-vindas. Seguimos os trabalhos aí. Se conseguir abrir a câmera, Sabrina, a gente agradece que a gente quer ver você. Também, a gente gosta de ver as pessoas. Vamos lá. Então, página 107, para quem está com o livro, seguindo os caminhos aqui. Praticar o desapego. Vamos lembrar que isso aqui agora ó, é metade do livro, e isso aqui é muito importante, tá? Dentro do caminhar, dentro de um caminhar místico, né? E filosófico, né? Místico é a prática, né? Eu mudei lá o nome do grupo, em função disso, né? O grupo Paisé dava a impressão que o grupo estava estudando o meu conhecimento, não, nós estamos estudando outros autores, né? Quando a gente fez, foi lá umas sugestões que veio, eu acabei. Mas tudo bem também, não tem nada de errado, né? Só eu achei mais confortável deixar místico, né? Místico porque é a prática, né? Tudo aquilo que você pratica é místico, né?
assim, dentro do transcendente, né? E filosófico é a compreensão, é a sabedoria que você vai adquirindo, e aí de vários autores também, né? A gente está estudando mais o Pibi, porque o Pibi, o Paul Bruton, né? Porque ele deixou mais conhecimento assim escrito e, e é relativamente fácil de absorver o conhecimento dele, né? Por quê? Porque está mastigado, está triturado, por isso que eu falo que é mais fácil. Estou dizendo que é simples, que é facinho, né? E alguns outros são mais complexos de de estar absorvendo, né? Mas vamos lá. Mesmo enquanto você compartilha a vida, o trabalho e os prazeres desse mundo, aprenda também a se colocar de lado como uma testemunha de todos eles. Aprenda a ser um espectador e também um participante. Em resumo, deixe que o desapego acompanhe seu envolvimento. Ou melhor, deixe que aquele desapego se esconda secretamente através desse envolvimento. Você pode dizer que essa é uma tarefa impossível, contraditória, um puxar em duas direções opostas ao mesmo tempo. Sim, assim parece em teoria. Mas na prática você descobrirá que dedicando tempo suficiente, compreensão suficiente, trabalho suficiente a ela, isso poderá ser alcançado. Eu vou ler o parágrafo inteiro, depois a gente vai esmiuçando o parágrafo. Pois você não está só nessa tarefa. Por trás está seu próprio eu maior, né? O eu superior. A partir de seus recursos e por sua graça, o caminho para a sua conquista maravilhosa pode ser encontrada. Aprenda a entrar no silêncio mental, na quietude interior, e você poderá intuir esse eu maior. Bonito esse parágrafo, né? Profundo demais. Agora vamos pegar partezinhas aqui para gente ir digerindo ele, né? E ir guardando isso, interiorizando, né? Todo o nosso trabalho aqui é de interiorizar todos esses saberes, né? E isso é importante dentro do nosso caminhar, né? Então, mesmo enquanto você tá na vida, está fazendo as coisas, seja prazer, seja dor, seja lá o que for, né? Você tentar se colocar, né? Tentar não, buscar se colocar como um observador. Parece estranho isso no início, e é estranho, de verdade, é estranho, né? Mas é você estar ali, por exemplo, você está no mercado, você está ali, você tá ali, óbvio que você está ali, teu corpo está ali, você está comprando, você está assando, você não está doido ali, você tá como qualquer cidadão normal, né? Normal entre aspas, né? É, porque tem o naturopata, né? Que é o doente normal, né? Ele é tão normal que é doente, né? Da normalidade, né? Mas você está ali, mas você está observando a si mesmo fazendo as coisas, comprando, pegando na prateleira, botando no carrinho, e está observando as pessoas em volta fazendo as coisas, e você está fazendo. E isso é você estar de observador de si mesmo. No princípio, falando assim, pode parecer estranho, mas depois, na hora que você começa a se colocar como observador, você vai se interiorizando isso. E essa parte que é você mesmo, né? Esse, esse eu é o próprio, é a tua própria consciência observando, dentro dessa mesma mente ainda, tá? Você não está fora da mente, não está dentro desse plano aqui, e uma parte sua já começa a observar. Né? Começa a observar, olhar, ver, tatati, tatatá. Tá, e aí, então, aqui ele coloca como participante, coisa, então isso aqui está explicado. Aí parece que é uma tarefa impossível, mas não é não, é treino. É treino. Só precisa lembrar de fazer isso, né? Tem que começar a trazer essa atenção. Mas isso é em tudo, não é no mercado, é tudo. Você está na tua casa lavando louça, está no trabalho, né? Em alguns momentos, no início você não vai conseguir fazer isso o tempo todo, né?
Mas você tem que colocar isso como um objetivo de estar se auto-observando, né? E observando a si mesmo e ao redor. É isso. Mas tem que se colocar, em algum momento tem que se colocar e aí você vai conseguindo se observar. E o que que ele fala aqui, né? Que se você, a hora que você começa a fazer isso, você não está sozinho nessa tarefa, né? Por quê? Porque todo o nosso esforço, né? Todo o nosso esforço é para alcançar a graça, mas o esforço em si mesmo não consegue a transcendência. Eu sei que é um paradoxo. Todo o esforço que você pode fazer, que está fazendo mental, egóico, não traz a transcendência. O esforço em si mesmo não traz a transcendência, mas o esforço em si mesmo atrai a transcendência. Não sei se vocês conseguem entender aquilo que a gente chama de graça ou eu superior. Então, conforme você vai mostrando esforço, dedicação, fazendo tudo isso, todo esse esforço atrai o eu superior. Agora tá esforçadinho ali, né? Tá esforçadinho. Aí já começa a dar uma olhadinha ali. Tá esforçadinho. Vamos ver se aguenta, ver se continua. Ih, não continua. Ih, já desistiu lá do grupo do Zezinho lá. Não aguentou nem um ano. Um ano e pouquinho. Piadinha, né, gente? Mas é mais ou menos isso, entendeu? Já parou de ler, já parou de fazer isso, já. Então, volta lá ao normal até que receber um novo impulso, um novo estímulo, e aí retomar caminhando. Mas se você mantém a perseverança, né? Se você é perseverante na busca, apesar dos pesares, de qualquer pesar, né? Uma hora você tem as recompensas, né? Forma de falar, recompensa, né? Você vai ter vislumbre, vai ter percepções, ou vai ter alguma coisa, né? Sonhos transcendentes, toma um chá e aí transcende e se mantém, percebe, ou está em ritual de alguma coisa, ou está andando na rua e tem os seus vislumbres, né? Vislumbre é ter uma percepção da realidade que transcende, né? Eu acho que para cada um é de um jeito e depende do momento. Então vamos seguir para o próximo parágrafo. Perguntas até aqui? Sempre que eu encerrar um parágrafo e quiserem fazer perguntas ou comentários, está aberto, tá? Tem, enriquece também, tá? Pai, posso fazer um comentário? Pode, deve. É, essa autoobservação, né, no nosso cotidiano, eu tenho percebido que quando a gente. Tudo que a gente está fazendo, né? Acho que a maioria de vocês sabem que eu trabalho num lugar onde tem muita gente, eu falo com muita gente o dia inteiro. E aí, um treino, assim, que foi válido para mim foi de. Muita gente me chama toda hora, né, para resolver alguma coisa. E aí eu comecei a observar o que que eu pensava ou o que que eu sentia quando a pessoa me chamava, quando as pessoas me chamavam, né? Mesmo eu tendo que fazer aquela tarefa, né? Porque é minha função fazer aquilo, ir lá resolver, enfim, né? E aí eu comecei a fazer esse tipo de observação, de observar o que que eu sentia e o que que eu pensava quando a pessoa me chamava, mesmo continuando executando aquilo que eu tinha que fazer. E aí, no começo, nossa, que desconforto que era, porque dava umas travadas, né? Porque você tinha que continuar ali vivendo tudo aquilo, né? Você não podia sair da cena, né? Sair do teatro, né? Você tinha que estar ali atuando junto com os outros atores. E aí, ao mesmo tempo, você tinha que pensar, pô, por que que eu tô pensando isso? Por que que eu julguei? Por que que eu falei, pensei isso da pessoa? Por que que é um saco? Por que que isso? Por que que aquilo? E aí, no começo foi bastante desconfortável, né? Porque me dava uns trancos, então eu tinha que dar uma paradinha. Depois isso começou a fluir. E aí depois partiu para a pergunta, né? A pessoa me chama, né? Eu tô lá, tenho que participar do teatro. Se eu penso alguma coisa, eu já percebi o que eu pensei, e aí começo a perguntar por que que eu tô pensando nisso.
se eu tenho que participar, né, desse teatro todo. Por que que eu estou pensando isso? Aí quando eu pergunto por que que eu estou pensando isso, aí eu consigo perceber que aquilo ali é uma transitoriedade, né? Que eu tenho que participar daquilo ali sem ser daquilo ali. Então, a autoobservação, essa atenção, ela melhorou em relação a isso, por conta desse treino. Talvez seja um bom início. Só quis compartilhar. E sim, é um embrião, né? Começa por aí, sim. Começa por aí. Começa por aí e depois isso, isso evolui ainda mais, né? Que chega uma hora que você simplesmente olha todos esses movimentos internos também e não fica perguntando, não precisa mais perguntar, né? Por que que eu estou sentindo isso? Simplesmente olha, né? Aí é outro nível, né? Porque, É o vídeo, porque isso é vai, outro nível. porque isso vai trazendo atenção, né, para aquilo, né? Vai te dando atenção para que você consiga perceber, né? Você perceber você mesmo e perceber as coisas ao seu redor. Então, Isso, mas isso é muito vai te importante. trazendo atenção. Em algum momento você tá lá, você está lá. E pode cair tudo que você continua lá, porque você está vendo tudo, né? Não, mas isso Ou quase tudo. é o exercício do embrião da testemunha consciente, né? Da testemunha, essa primeira testemunha, né? Essa primeira testemunha é você mesmo ainda, né? É a própria consciência ligada a essa mente que está aqui ainda, não é a testemunha última que é falada, que é o eu superior em si mesmo, né? Ainda é a autoobservação e a autoconsciência dentro desse nível. Mas sem ela você também não consegue. Você não consegue alcançar, a outra não consegue chegar em você, né? Então vamos lá, página 108. O que tem sido chamado de purgação do intelecto, da memória e da vontade, realmente acontece no estado contemplativo profundo. A faculdade de pensar deixa temporariamente de funcionar. A consciência da identidade pessoal desaparece por um momento. E a capacidade de direcionar os movimentos musculares do corpo cessa, como em um homem paralisado. Essas mudanças duram apenas o período de sua prática de meditação e são responsáveis por grande crescimento interior na mudança de consciência da natureza inferior para o eu maior. Mas há um estado mais duradouro em que a purgação reaparece de outra forma mais adequada à existência cotidiana ativa do aspirante. Ele descobre que quanto mais ele se inclina a se desapegar das coisas mundanas, menos firmemente elas se alojam em sua memória. Dessa maneira, de pouco a pouco, nem o passado morto, nem o presente ativo pode vencê-lo e tornar sua mente deles prisioneira. Assim também, o futuro não realizado não faz o mesmo. Não o aprisiona na forma de medos ou antecipações, ansiedades ou desejos. Assim ele expurga, né? Está entre aspas aqui, né? Ele se limpa, se afasta, né? Toda a memória, toda memória ele se solta da imersão no tempo e começa a viver no abençoado e libertador eterno agora. A purgação do intelecto mostra-se dessa forma ativa ao longo do dia como uma perfeita tranquilidade na mente, a qual instantaneamente entra em atividade de pensamento lógico, como e quando necessário, mas que de outra forma permanece em paz na eterna quietude. Na purgação da vontade manifesta-se em uma contínua liberação das paixões escravizantes, dos impulsos corporais e dos impulsos egoístas. Rapaz, parágrafo profundíssimo, hein, gente? Nossa Senhora, só esse parágrafo aqui já estava bom por hoje.
E bem profundo, né? Muito profundo. Bibi realmente é mágico nessas coisas, nessa capacidade de escrever, né? E você vê que é ele que está escrevendo dentro da própria experiência dele de meditação. Você entende pelo contexto da escrita, né? Foi lá e escreveu, né? Então, o que que ele fala aqui para a gente, né? Para a gente marcar esse parágrafo aqui, né? Marcar esse, não um parágrafo, né? Esse conhecimento dentro da gente, né? Quando você consegue, né? E aqui ele está falando sobre a meditação, mas isso pode acontecer de outras formas também, outras técnicas, né? Outras técnicas, o sufis girando, você em estado contemplativo na natureza, que também é uma forma de transcendência, ou às vezes na medicina, nas medicinas da floresta, né? Você está lá também e transcende espaço e tempo, transcende, né? Transcende esse eu ilusório, né? Esse eu ilusório, quando eu falo, é a personalidade que a gente está usando, mais todo o conjunto de corpo, né? Ilusório também em relação ao absoluto. Estamos aqui existindo dentro dessa dimensão aqui. Também faz parte da realidade, né? Mas não é o eu verdadeiro em relação à própria essência que nós somos em níveis mais sutis, né? E, e isso, e isso só pode ser percebido e também entendido, esse parágrafo, né? É para quem, de uma certa forma ou outra, consegue esses momentos de transcendências, né? Aqueles que estão praticando meditação, ou praticando contemplação na natureza, ou praticando, ou comungando as medicinas, né? Ou em rituais que está fazendo, que ligado à espiritualidade, que de uma forma entra em estados de alguns transes, né? E se transcende. Aí que você começa a perceber isso, né? E aí e as coisas do eu, né? As coisas do eu, é bem estranha a fala, né? Mas vou seguir nesse aí. Então, as coisas do eu basicão, né? Começa a diminuir, principalmente essas memórias que nos aprisionam, né? Dentro de um passado, ou de culpa, ou de não sei o quê, ou de prazeres, né? Às vezes prazer também aprisiona, não é só as imagens dolorosas que nos causam desconforto, né? Às vezes, imagens muito prazerosas é, de um passado também nos. É, de. Vamos lá, que eu voltei aqui, eu ouvi um som ali, perdi um pouquinho o raciocínio aí. Então, a partir do momento que você se conecta, né, com a tua parte mais transcendente, quanto mais você faz isso, né, quanto mais você consegue fazer isso, né, diariamente ou quando conseguir, né, o ideal é que seja diariamente ou várias vezes diariamente, né, no estágio avançado isso é para continuar muitas vezes durante o dia. É, as forças que estão nesse plano, e as forças retrógradas, né, que são ligadas à matéria, ligadas à ambição, ao egoísmo, aos vícios, bababi, bababá, toda aquela coisa basicona que todos nós já conhecemos, né? Elas começam a perder força, né? Tem menos força sobre você, ou seja, começa a aparecer menos como forma pensar, como um pensamento lá na sua mente empírica, essa mente do aqui e agora que eu falo nesse mundo, né? Não sei se vocês conseguiram entender, se eu fui feliz também na minha explicação, né? E aí até que vai, aí ele coloca, aí é o básico, né?
Assim que você consegue expurgar tudo isso, né, tanto do passado, também expectativa de um futuro, que tudo isso também, de um certo modo, é uma criação dentro da mente, né? Então você já está liberto. E aí você entra na bem-aventurança, né? E lembrar que esse estado, né, para quem acho que já leu um pouco de Vedanta, aí já deve saber, Sat Chit Ananda, né? Sati com S, Chit com C, né? Ananda, três palavras, né? Sat Chit Ananda, né? Existência, inteligência, né? Existência, consciência, inteligência, né? E, e bem-aventurança. Esse é o estado eterno a partir da alma, a partir do jiva, que se chama também, né? Ou do Atma, ou do eu superior, né? Ou da alma celestial. Nós, que somos nós, né? Se não fôssemos nós mesmos, não tinha nem sentido tá estudando, lendo isso daqui, né? É como diz o Ramana, né? Se a gente estivesse buscando algo novo, não vale a pena. Não valeria a pena nenhum esforço, né? Perda de tempo total, porque tudo que você vai encontrar novo vai ter fim. Então, por que que você está buscando um negócio que vai ter fim? Não, você está buscando, né? A busca é o eterno dentro de você mesmo, né? Dentro de cada um de nós, né? Então, a gente tá buscando esse eterno, e esse eterno sempre está dentro de nós, né? Sempre. Nunca esteve fora, nós existimos dentro desse eterno, nós existimos dentro dessa consciência cósmica, que é o todo, né? Que é o todo e está em tudo. Está em tudo, está dentro de mim, está dentro de nós, e é o todo que está em tudo e que está dentro de mim, né? E estou existindo ali, né? Óbvio, né, que eu não sou o todo em si mesmo, é uma parcela desse todo, uma parte, uma minúscula parte desse todo, mas que está em tudo e que está em mim. Estou bailando nele. Todo todo mundo, todo o universo é esse todo, inclusive eu mesmo. Estou usando o termo eu, que é para cada um refletir como eu, né? Se eu uso nós, a mente já dá aquela espalhada, né, para o outro. Então, o termo eu aqui não é para ser didático, né? Então, estamos existindo dentro dessa consciência cósmica, somos parte dessa consciência cósmica, sempre fomos, né? Essa consciência maior, só que, né, estamos aqui num período de reencontro, né? De todo esse processo aqui de criar essa individualidade que nós chamamos ego e entregá-la conscientemente, né, ao eu maior, para que ocorra essa fusão e essa manifestação desse nível aqui. É isso, né? É simples assim, é o que eu falo sempre, é simples assim. A gente é que cria dificuldade na coisa toda. É simples. Desapega, toma consciência, transcende, se liberta de tudo isso, como me falou, e acabou. Aí vem a paz eterna, vem a tranquilidade, estamos iluminados. Viu como é fácil? Eu vou pegar um chá enquanto vocês veem a facilidade de tudo isso. É. Não sei. Comentários, perguntas, dúvidas, né? Às vezes pode surgir alguma dúvida dentro disso daí, né? Pai, Eu. o ego é um pensamento, por ele ser transitório, no sentido de que se a gente pensou de alguma forma no passado, agora a gente pensa de outra, e no futuro talvez a gente pense de outra, ele é transitório e um pensamento. E aí, sempre que a gente modifica esse pensamento, a gente começa a criar uma outra realidade, e aí a gente tem a possibilidade de se aproximar mais
dessa comunhão com o eu superior. É isso? É uma pergunta. O ego. Através dessa, por conta O primeiro dessa pensamento que purgação. surge, né? O primeiro pensamento que surge, como diz o Ramana, Ramana, para quem não sabe, seria Ramana Maharishi, né? O Bhagavan, né? Bhagavan é grande senhor, né? Um ser iluminado, bababi, bababá. O primeiro pensamento que surge é o pensamento eu. Primeira manifestação, é por isso que ele fala, busca o eu primordial, agarre-se ao eu, né? O Vichara Atma, né? É a prática do Maharishi. A prática do Maharishi não tem nada, né? É buscar o eu. Né? Meditação, que ele chama de meditação, é perseguir o eu até achar o eu. É quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, até que você agarra aquele sentido de eu, né? Também eles usam um termo lá, chama arrancara, né? Arrancara é o sentido de eu, né? É o primeiro sentidinho do eu, nasceu. Aquilo ali é o eu puro manifestado no 3D ali, tá? Entendeu? Mas daí a hora que ele começa a se manifestar, a hora que ele nasce, já nasce a mente junto. Os dois nascem juntos. O sentimento de eu e a percepção de eu, né? E a mente que está ali se manifestando nasce junto ali, ao mesmo tempo. Aí fica a parte do sentimento de eu e depois a parte mais empírica, que é toda essa manifestação que a gente percebe aqui, nesse mundo, né? Então, a gente teria que... A mesma mente, né? Você vai ter a mente búdica, que é onde está o sentimento do eu puro, né? O eu original, o único pensamento, eu. E depois desse pensamento nasce todos os outros pensamentos. Aí começa a criação de todos os outros pensamentos. Mas teve um início, mas é um pensamento. Esse universo todo é o pensamento, né? Só que não é o seu, né? Nem o meu. Esse universo todo é o pensamento do grande espírito. Dentro dessa filosofia que nós estamos estudando, que o Pibi vai chamar de mentalismo, né? É isso. Tudo é mental, né? Mental, mas não na sua mente, mas a sua mente, né? E que é usada para a sua consciência compreender e agir nesse mundo, participa também, mas dentro do seu mundo individual, mundo entre aspas, né? Dentro do seu universo individual e em correlações com aquele espaço ao redor, você está cocriando. Todas as suas ações, seus pensamentos, sentimentos, tá refletindo, interagindo dentro daquela realidade que você está ao seu redor sempre, né? Então, nós somos responsáveis pela nossa vida atual do jeito que ela é. Não adianta botar a culpa em ninguém, né? Por causa do meu marido, por causa da minha mãe, por causa da minha avó. Não, isso aí é o início, né? Mas se ela está como está, né? É porque você não tem força ou não tem consciência, né, suficiente para alterar aquilo que é possível alterar ao seu redor, né? Tanto por lado, mas nós fazemos isso constantemente, né? Isso não precisa inconscientemente, todo mundo está cocriando ao seu redor, criando a sua realidade ali, aos seus arredores, o seu grupo familiar, nos arredores do grupo onde você trabalha, ou no grupo onde você estuda, no grupo onde você participa de dos seus encontros espirituais, né? Quer queira ou quer não, você está fazendo isso. Você pode fazer isso de forma consciente ou de forma inconsciente, né? Mas vai estar fazendo. Você está existindo, coexistindo. Tua mente está ali, teu sentimento está ali. Sei se eu respondi a pergunta. Mas fica para refletir também, né? As perguntas, às vezes, não é para ser respondida tudo de uma vez, né? Assim,
porque tem que ter a nossa reflexão, né? A gente dá né, dá um embasamento, mas todo esse entendimento tem que ser interno, né? Você tem que ter e questionando, questionando, e vai vindo os insights, vai vindo a compreensão, vai formando a compreensão dentro do todo, né? Dentro do todo que eu falo de você, né? Esse todo vai sendo introjetado dentro de você. Então vamos ler mais um parágrafo aqui, que é outro parágrafo grande. 109 para quem está acompanhando. Existem duas maneiras diferentes de ser desapegado. O do asceta, que se desassocia do mundo e tenta viver fora das atividades do mundo, e do filósofo, que aceita essas atividades, mas não a dependência que geralmente as acompanha. Ah, não, esse parágrafo é curtinho. Aí já é um outro. Tá. Então, aqui o que o Pibi está colocando para a gente aqui, né? Duas maneiras diferentes de ser desapegado. O asceta, para quem não sabe, é aquele pessoal que se isola. Tem os místicos cristãos, né, que entra para aquelas igrejas, tem muito por aí, hoje ainda existe, né? Tanto para freiras como para monges, né? Ele entra lá e fica isolado, e outros grupos por aí místicos, lá na Índia também, o pessoal que vai para a floresta, que vai para as cavernas e que ficam lá, ou seja, você sai do mundo, né? Não totalmente, mas você sai do movimento maior do mundo, porque você ainda está no mundo, né? Não é porque você foi para a caverna que o mundo deixou de existir, né? Você está ali no mundo da caverna, ali tem animais, tem coisa, de alguma forma você vai precisar se alimentar, vai ter que tomar água, senão o corpo perece, né? Beleza, até aí tudo bem. Mas é uma forma também. Para quem é caminho, é uma forma. É necessário isso? Aí, aí alguns maestros vão dizer que não necessariamente, né? Mas quando é caminho da pessoa, ela simplesmente faz, não pergunta e simplesmente vai, né? Mas é um caminho também de ser totalmente desapegado, tá? E a do filósofo, né? Filósofo é aquele que busca a filosofia, lembra disso, né? Filósofo é um sábio, né? Na expressão da palavra, não esses filósofos que a gente vê na internet aí, né? Que tem conhecimento, mas não é um sábio, né? Diferente. Então, que aceita essas atividades, ou seja, ele está no mundo, participa do mundo, mas não a dependência, né? Ele não fica preso às atividades que ele está fazendo, ele está liberto, mas ele simplesmente assume o compromisso de estar no mundo sem estar no mundo. É aquela famosa frase: está no mundo, mas não é do mundo. Mas até se atingir esse estágio, não é um estágio simples, é um estágio já que você já se tornou um sábio. Mas em alguns momentos, quando você já é um praticante, né, de algum tempo, de alguns anos, você já começa a perceber essas coisas aí. Você pode estar no mundo fazendo as coisas e ao mesmo tempo está totalmente como se estivesse fora de tudo aquilo que está acontecendo ali, né? Você não está preso, não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando, mas o filósofo ele assume o compromisso de trabalhar em prol do mundo, né? A serviço do plano divino, a serviço de, de todo esse projeto aí que o grande arquiteto fez, né? Que eu chamo de grande espírito, que está aí, você passa a ser um coparticipante conscientemente, né? Conscientemente. Você deixa de fazer as coisas pelo impulso, e geralmente, quando a gente está fazendo as coisas e não está diretamente ligado ao plano divino, à ideia do mundo, também como o Bibi chama, a chance de erros é muito grande. Quando você está alinhado com a ideia do mundo, né? Com a mente do mundo, com a ideia do mundo, que é o projeto do mundo, né? É o, aí você segue, fica mais fácil. E é isso que o sábio, que o filósofo faz, ele não se isola, ele participa, né?
Pibi, depois que iluminou, assim, iluminação permanente, né? Antes, é óbvio, né, ele teve vários insights, várias iniciações a nível espiritual transcendente, mas ele ficou. Onde ele ficou? Ele ficou na Suíça, né? Ficou numa casa isolada na Suíça, ficou sozinho, né? Ele foi casado uma, duas, não, duas vezes, acho que duas, talvez três, não sei. É, e mais duas com certeza, a terceira eu não sei. Porque tem toda uma historinha de bastidores aí, as fofoquinhas, como diz o outro, né? Não, mas é da vida dele mesmo, não é foto. É o pessoal que estuda mais fundo a biografia dele, né? E aí, depois de iluminado, ele optou por viver só, né? Sem uma companheira. E aí, lá na Suíça, por que Suíça? Porque Suíça é um lugar onde todas as pessoas, é um país neutro, né? Diplomaticamente falando, nas relações exteriores neutro. E ali ele participava desse jogo do mundo, né? Recebendo pessoas, altos dignatários, né? Chefes de Estado, secretários, ia lá procurar o PIB, mas não precisava estar dizendo, ah, estou indo na Suíça para encontrar o PIB. Não, estou indo para a Suíça para uma reunião com não sei quem. Aí, nesses intervalos, eles iam lá na casa do PIB lá e recebiam a benção do PIB, a benção que eu falo é as orientações que eles estavam buscando, né? E as benções também, né? Porque o ser iluminado, todos nós podemos abençoar, mas o ser iluminado abençoa melhor ainda, né? Com certeza. Não sei se eu abro para comentários ou leio mais um parágrafo. Não, vou ler mais um parágrafo. Naquela terra outrora inacessível do Tibete, morava um mestre espiritual chamado Marpa. Ele escreveu um texto para os seus discípulos. Dentro desse texto havia um capítulo denominado Esteja Contente. Meu filho, esse é o texto, entre aspas, que é o texto do Marpa, né? Meu filho, como um monastério, contente-se com o corpo, pois a substância corporal é o palácio da divindade. Como um professor, contente-se com a mente, pois o conhecimento da verdade é o início da santidade. Como um livro, contente-se sem as coisas, pois elas são os símbolos do caminho da libertação. Como um alimento, contente-se em alimentar-se do êxtase, pois a quietude é a perfeita semelhança da divindade. Companheiros, contente-se em afastarem-se, pois a solidão lidera a divina assembleia. Dos furiosos inimigos, contente-se em esquivar-se, pois a inimizade é um viajante no caminho errado. Com os demônios, contente-se em meditar sobre o vazio, pois aparições mágicas são criações da mente. Lindo, né? Lindo, 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 lindo. Eu aconselho vocês relerem esse parágrafozinho aqui, a hora que forem deitar, né? Se sentirem confortável com isso. Sim. Mas é muito daqui, né? Contente-se, né? Contentar-se, né? Estar contente, estar pleno, né? Estar cheio de bem-aventurança dentro de si mesmo, né? Aceitação, contentar-se. Lindo. Então, a parte do texto nós encerramos por hoje, nós encerramos, a gente não tem pressa de ler o livro, né? O livro só é um veículo para que a gente mantenha a consciência desperta, né? Uma vez por semana, estudando, refletindo, né? De uma forma, todo esse grupo serve de âncora, né? Para todos nós, né? Para todos, sem exceções, né? Para que a gente se mantenha minimamente, né? Lógico, uns mais, uns menos, mas se mantenha dentro dessa busca que é eterna.
Alegria. Alguém tiver comentários, tiver perguntas, estamos aqui. Aí eu acho que eu vou ter que assimilar depois de novo, vendo, porque hoje eu fiquei um pouco dispersa. Ainda tô aqui e lá na minha mãe, né? Então tô um pouquinho dispersa. Eu peguei meio sutil, mas aí depois eu revejo com calma. Aí se tiver alguma dúvida, Dúvida a gente sempre tem, né? Dúvidas a gente sempre tem. É que na hora a gente não consegue formular. Peço até desculpa, hoje eu tô um pouquinho dispersa. Tranquilo, né? Tranquilo. Depois ouça novamente, né? Coloca Sim, lá o áudiozinho do. Amanhã eu mando lá em vídeo. Ouça de novo, vai absorvendo. Pega o livrinho também, dá uma relida. É importante. Importante sim, a gente se manter na busca, né? E para, como é que fala? E para desviar é muito fácil, né? Então, sim, a gente precisa de todos os recursos possíveis, né? sim, Para sim. que a gente não desvie, né? Não desvie do objetivo do eu divino em si mesmo. Sim, que não deixa de ser um treino, né? Também a gente, como a Carlinha falou aí no começo do trabalho dela, né? Tá saindo, volta. Diário, ininterrupto, né? De preferência, ininterrupto, né? Sim. Que é muito fácil, né, pai, a gente sair, né? Mas esse exemplo que a Carla deu de você se observar e falar volta é importante pra caramba, né? Sim, foi o que eu falei, foi o que eu fiz o comentário. Isso é um embrião, né? Mas Sim, sem esse embrião não desenvolve. Esse é o embrião que vai desenvolvendo uma percepção de uma consciência em si mesmo cada vez maior, né? Chega uma hora que você não faz mais esforço, né? Você já, você já é essa consciência que tá sempre se olhando, né? sim, Mas ela precisa nascer em algum momento. E aí você sendo essa consciência que já está se auto-observando sempre, naturalmente, sem esforço mais, né? Aí é cada vez maior a possibilidade do eu maior, né? Ou da testemunha última, vamos chamar assim, ou verdadeira, né? uhum, Está se manifestando, né? Embora ela está sempre se manifestando, mas da percepção, né? De se torná-la consciente dentro da própria consciência, né? Não tem duas consciências, mas dentro da própria consciência, se ter a transcendência e perceber-se essa consciência maior e existindo, né? sim, verdade. Esse é o caminho. Mas lembre-se que a perseverança é recompensada. Eu sei que muitos desistem numa parte do caminho, né? Muitos desistem. Não estou nem falando do grupo aqui, não. Do grupo eu faço piada. Sim, sim. O grupo é um prazer, uma alegria estar aqui. Quando tiver, vou fazendo. Para mim, está suave, né? Uhum, Mas eu estou falando da busca, né? Na totalidade, diariamente, nas coisas que faz, né? sim, Se manter fiel, mas os que mantêm, né? As que se mantêm fiel, certeza que é recompensada, mas não é a hora que você quer, né? Não é a hora que o ego quer, não é do jeito que o ego quer, né? Porque isso transcende o ego. Se fosse do jeito que o ego quer, o que é seria? verdade. Seria só uma coisa do próprio ego, né? Se auto-bendizendo, se auto. Oh, como eu tô purificado, como eu tô iluminado. É uma piada, não tem É piada verdade. mais,
mais humorista do que o ego falando que está iluminado, né? Ou falando que está evoluindo, né? Cômico, né? É cômico. Olha como eu estou evoluindo, olha como eu estudo, olha como eu faço curso de não sei o quê todo fim de semana, olha como eu faço. É. Entendi. É Eu não bem estou isso mesmo. dizendo para ninguém aqui, estou dizendo Não, sim, eu tô falando que eu entendi o todo, o contexto. o próprio ego falando de. Tem Sim, sentido, porque o ego em si mesmo, o ego em si mesmo, ele nunca vai se render. Por isso que é a piada, né? sim. Ele não vai admitir isso, né? Se render jamais, né? Ele não foi feito para se render. Só vai acontecer quando o poder, né, a graça vem e assume. Mas para isso, o próprio ego tem que estar preparado. Porque se a graça desce e o ego não está preparado, ele explode, né? Explode, fica louco, esquizofrênico, vai, ixi, não adianta, não vai, não funciona, né? Não funciona. Então tem que ter um preparo. Normalmente, a iluminação que a gente chama, né, a realização, não quer dizer que é sempre, mas na maioria das vezes ela é gradual, é por estágios, né? Muitos, né? Alguns raros, mas isso porque já vem de preparações de vidas passadas, ou são avatares, aí tudo chega, na hora que desperta, desperta de uma vez e pronto, foi iluminado e pronto, e tal, mesmo de verdade, tá. Mas isso são poucos, né? São exceções, muito poucas exceções. Normalmente você vai por etapa dentro do caminho, né? O que o Bibi chama de iniciações, né? Mas não iniciações que alguém está iniciando ali, agora eu te inicio, né? Né? Não, isso não, estamos falando de iniciações internas a nível de alma e de espírito em si mesmo, né? É isso que nós estamos falando. Aí, Uhum. isso vamos chamar de iniciações, são etapas, né? São etapas, vislumbres, né? Onde a consciência vai lá, percebe-se, né? De um determinado nível, ali sim, ali você pode se chamar de iniciação, né? Onde tem uma revelação dentro de si mesmo, né? Aí sim. E aí depois, né? Vamos dizer assim, aí o ser fica lá, estabiliza um tempo grande lá dentro dessa, dessa possibilidade, para depois outro. Por quê? Porque se vier tudo de uma vez. O cérebro físico, né? A mente está aqui, concreta, o próprio corpo físico, no estado vibratório do corpo físico, Não explode, comporta. explode, literalmente explode, né? Não é que explode, vai bum, né? Explode que vai ter um colapso e algum órgão vai falhar e mal, né? Nós somos cheios de órgãos. Qualquer órgão que falhar, depende do que for, é rapidinho, né? Sim. É muito simples. Eu agradeço a presença. Até sábado para quem vem sábado. Temos sessãozinha aí. Mais uma alegria. E para quem não vem, até quinta que vem. Alegrias também. Estamos sempre na alegria aí. Então vamos tocar o sininho para fechar. Quem sentir confortável, 30 segundos aí. Contente-se, a Gira falou. Contente-se. Grande Espírito, Grande Mãe, instrutores da sabedoria de todas as eras, de todas as partes desse planeta, de todas as raças, né? Nos auxilie, nos possibilitando os insights, nos auxiliando desse grupo de seres, né, que está se reunindo aqui nesse momento, de encarnados, de outros seres que acompanham esses estudos também, né? Nossos agradecimentos. É sempre bom lembrar que tem outros seres que acompanham um grupo de estudo que já está firmado, né? Era isso que eu precisava falar para vocês, né? Mas tem outros seres que acompanham também
para aprender, alguns para aprender o estudo, né, e outros para nos auxiliar. Não é porque é um grupo de Zoom, né? O grupo de Zoom está dentro do grande espírito. Tá dentro da Tá energia. dentro